É curioso, porque assim, quando a gente olha essa nova revolução industrial, que é baseada na tecnologia, ela promove o quê? Ela promove um boom no setor de serviço. E aí, quando a gente fala da nossa reforma tributária, que embora ela venha embalada num discurso de simplificação tributária, o que está vamos dizer assim, o que está por trás, pelo menos por parte do governo, é o interesse em ampliar, aumentar a carga tributária justamente desse setor de serviço, para você extrair da reforma tributária uma arrecadação maior. Sim. A expectativa que se tem com o texto que está sendo colocado em discussão, o governo espera extrair dali pelo menos 100 bilhões de reais, o que vai significar, na verdade, 8% a mais na carga tributária do brasileiro. 100 bilhões para quê? Para começar a cobrir os 170 que ele precisa cobrir depois de ele ter arrombado as contas públicas. Então, assim, não faz sentido quando você pensa assim, pô, eu estou simplificando, para que eu estou fazendo a reforma tributária? É para atrair investimento? Não, o que está motivando a reforma tributária é arrecadar mais, para o Estado gastar mais, para, em tese, na verdade, para você alimentar políticas populistas para o governo da ocasião dizer o seguinte: olha, eu estou entregando isso aqui para vocês, né? Os miseráveis, para os pobres, por não sei o quê. Mas na verdade. Mas na verdade o que deveria estar fazendo é liberando as forças produtivas para que ela não precisasse do Estado. Sim. Sim. O que o Cláudio fez menção aí, me permita só voltar na questão aqui da reunião da Fiesp recente, na semana passada, foi quinta, né? O Brasil é a prova cabal de que ter visão estratégica e olhar para o futuro, investindo em pesquisa e inovação dá certo. O agronegócio é a prova cabal disso. A gente não precisa nem olhar para o mundo, a gente tem um exemplo aqui. Se a gente olhasse para trás, a gente ia ser importador de alimentos. A gente é exportador, é 1 bilhão de pessoas que comem porque o Brasil produz. Mas quando os empresários, seja aqui na Fiesp, vão lá e aceitam o que eu chamaria, inclusive, de bom, o que é aquilo ali? É um alegra alguém, porque veja só, de novo, vou dar uma redução tributária para esse setor especificamente, sendo que o dramático é a questão tributária. É isso que tira a competitividade do Brasil ou incapacidade de fornecer mão de obra qualificada. Os industriais reclamam disso com muita frequência. Se eu olhar, por exemplo, na briga das varejistas aí chinesas, que agora... As varejistas brasileiras não estavam pedindo redução de impostos para elas poderem competir, elas estavam querendo que mantivesse a alíquota alta para as chinesas. Ou seja, é um contrassenso, porque você vai sempre viver de favor do governo. E eu estou falando de um setor que, digamos, é bem educado, é bem informado, tem consultorias caras, e eles pedem coisa dos anos 70, é surreal. Há uma desconexão entre o que parece ser o principal, ou os principais vetores, né, da nova economia, da quarta revolução industrial, e essa visão que me parece prisioneira dos anos 50, 60, né, de política industrial por meio de subsídios, né, reserva de mercado, tratamento de alguns setores ainda como indústrias nascentes, né? Quer dizer, já não é mais um bebê, já é bem maduro. É um problema. A minha preocupação é o que o investidor esse que você ainda vê de forma otimista o Brasil, o que ele olha lá na frente, se esse país está ainda nessa questão de... Me chamou a atenção, eu confesso que eu imaginava que as varejistas fossem pedir, digamos, paridade tributária. Bom, quanto que o chinês paga para chegar aqui? Eu não estou nem calculando o custo chinês ou o custo Brasil, mas no que refere-se a impostos, eu quero ser baixo meu imposto aqui também. Não, mantendo a China alta, como se fosse uma reserva de mercado. Sendo que ela poderia vender muito mais, porque ela poderia ser fornecedor para o mundo se ela tem um custo mais baixo aqui. Mas veja só, você está fazendo uma descrição de uma situação de fato. Não há nada em que você disse, Alberto, que esteja incorreto. Ainda assim, nos últimos 4 anos, o Brasil aumentou os seus negócios, ou seja, o seu fluxo comercial de exportações e importações aumentou com a Europa. Nos últimos 4 anos, o fluxo de comércio, exportações e importações do Brasil aumentou com a América do Norte, aumentou com a América do Sul, aumentou com a Ásia e Oceania. E se você tirar o ano de 2020, que é um ano muito atípico, né, por conta né, do clímax da pandemia, em 2021 e 2022 o Brasil foi o principal destino de investimento estrangeiro direto do mundo, se você levar em consideração o quanto entrou e o quanto isso representa proporcionalmente em relação ao PIB nominal brasileiro. Então, apesar de todas essas dificuldades que você acabou de listar, ainda assim nós obtivemos esse resultado. O ano passado, a nossa corrente comercial foi de 600
bilhões de dólares. É a maior da história. De 2019 até 2022, o Brasil é o país que mais aumentou a participação do comércio exterior como percentual do seu produto interno bruto. Então, imagine o que vai acontecer com o nosso país se essas amarras, né, que vocês estão habilmente descrevendo, elas se afrouxarem, elas se perderem, se não etc. forem dados novos nós. O que vai acontecer, por exemplo, com o investimento em P&D, né, em pesquisa e desenvolvimento, se a carga tributária, por exemplo, caísse de 34% para 25%? O que aconteceria?